Aleluia. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha sobre Coríntios 1 e Coríntios 2. É um pequeno estudo feito através desses livros. Eu quero dizer que a autoria vem do apóstolo Paulo. A data provável, irmão, que essa epístola foi escrita teria sido por volta dos anos 54 e 57 da era cristã, quando Paulo encontrava-se em algum lugar da província romana da Macedônia, em sua terceira viagem missionária. Na ocasião, o apóstolo estava visitando as igrejas que havia fundado em sua segunda viagem. De acordo com alguns estudos, esta epístola pode ter sido escrita durante o final do verão ou no outono do ano 56, já que havia prometido passar o inverno em Coríntio. Eu quero dizer que nesta época a cidade de Corinto contava com aproximadamente 700 mil habitantes. E o idioma mais falado em Coríntio, irmãos, era o latim. Coríntio tinha um local chamado Acrocorinto, 550 metros de altura, uma rocha de faldas extremamente inclinadas, coroada pelo Acrópole, que nos tempos antigos continha, entre outros, um templo dedicado, irmãos, a Afrodite, a deusa do amor, ou chamada por outros a deusa da fertilidade, cujo culto deu origem à proverbial imoralidade da cidade, com cerca de 1000 prostitutas culturais, sendo muito comum a prática de orgias. Eu quero dizer que Corinto era uma cidade da Grécia, entre o mar Egeu e o mar Jope, localizada no extremo oriental, numa faixa de terra de 6 quilômetros de largura entre a Grécia Central e o Peloponeso. Converteu-se facilmente no maior centro comercial da Grécia, por estar situada sobre a estrada norte e sul e por ter os dois portos, o de Lacaeum e 2,5 quilômetros a oeste do Golfo de Coríntio, ligado com a cidade por meio de longos muros, e Sencreia, a 13,5 quilômetros a leste do Golfo de Sarona. Estava, portanto, irmãos, literalmente na encruzilhada dos caminhos, que controlava as rotas comerciais entre o norte da Grécia e o Peloponeso, e através do Istmo. Esta última rota, irmãos, era particularmente importante, visto que muitas mercadorias eram importadas através do Istmo, em lugar de fazerem a volta pelos tempestuosos promontórios ao sul do Peloponeso. Desta maneira, Corinto se tornou uma florescente centro comercial, contando com indústrias diversas, especialmente, irmãos, as da cerâmica. Existiam também outras indústrias, tais como de barcos, de lâmpadas feitas de bronze, de artesanato. Eu quero dizer, irmãos, que em seus arredores havia as terras férteis, onde cresciam oliveiras, parreiras, tamareiras e outras árvores frutíferas. Corinto foi uma das cidades, irmãos, mais orgulhosas, ricas e perversas do mundo antigo, tendo sido autônoma e soberana durante o período arcaico da história da Grécia. Desde aqueles tempos, Corinto experimentou um notável desenvolvimento comercial devido à sua localização, o que trouxe benefícios sobre as artes. Os seus famosos vasos de cerâmica e a cultura de um modo geral, irmãos, bem como a acumulação de riquezas pela aristocracia local. Contudo, no final desta fase áurea, o polis foi governada por um tirano, denominado Cipecelo, provavelmente entre 657 a.C. e 625 a.C., quando iniciou-se um curto período de expansionismo, em que foram fundadas colônias do noroeste da Grécia. Após anos de guerra de resistência ao domínio persa e de luta entre os gregos pela hegemonia na península, quando chegou a ser rival de Atenas e de Esparta. Coríntio, tal como as demais cidades independentes da Grécia, irmãos, veio a fazer parte do Império Macedônio de Alexandre o Grande, perdendo assim parte da autonomia plena antes existente. Eu quero dizer que Coríntio, vencendo Felipe V da Macedônia em 197 a.C., na Batalha de Sinocefalos,
o cônsul romano Titus Quintus Flamínios, a princípio declarou o respeito de Roma pela autonomia das cidades gregas, o que ocorreu nos Jogos Isthmicos, realizados no Istmo de Coríntio, em 196 a.C. Todavia, as guarnições romanas ainda se mantiveram presentes na cidade. Depois de certo período de oposição a Roma e de resolução social sobre o ditador Cristolaus, a cidade foi arrasada até o chão em 146 a.C. pelo cônsul L. Muminius, e seus habitantes foram vendidos como escravos. Porém, 100 anos mais tarde, em 46 a.C., Júlio César decidiu reconstruí-la, tornando-se assim a capital da província romana da Acaia. Eu quero dizer que Paulo, irmãos, colocava-se como um humilde servo de Cristo. Lembra de seus leitores sobre o começo de seu relacionamento com a igreja em Coríntio, que foi sempre íntegro e reto. Eu quero dizer que Paulo ataca veemente os falsos mestres que buscavam enganar os cristãos dessa igreja, afastando-os dos verdadeiros propósitos do evangelho pregado. Assim, Paulo demonstra sua autoridade como apóstolo e exorta os coríntios amorosamente para que submetam-se à verdade divina, rejeitando as falsas doutrinas. Mas eu quero dizer, irmãos, que Paulo fala sobre a imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? 1 Coríntios 5, 1 e 2. Eu quero dizer que no livro de 1 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, Paulo faz um apelo aos tribunais pagãos. Está em 1 Coríntios 6, do 1 ao 11. Em 1 Coríntios do 7, do 1 ao 40, Paulo fala acerca do casamento, do celibato e divórcio. Em 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, Paulo fala sobre a comida sacrificada aos ídolos. Em 1 Coríntios 11, 17 e 34, Paulo fala a forma correta na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 12, do 1 a 40, Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 15, do 1 ao 58, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Em 2 Coríntios, capítulo do 10 ao 11, Paulo defende o seu apostolado. Além disso, irmãos, Paulo encoraja a igreja a enfrentar as provações, lembrando-os que, ao chegarem no céu, receberiam novos corpos, e pede que sejam feitas doações para os pobres na igreja em Jerusalém. Então, esta é a palavra de 1 Coríntios e 2 Coríntios que Paulo havia escrito. Aleluias!